Nosso grupo é formado por eu, Vinícius, André e o Vitor. Nós vamos apresentar um pouco sobre a filosofia do direito de Kant. O Kant ele nasceu em Königsberg, eu acho que é essa a pronúncia, na Alemanha, em 1724, então acho que já dá para perceber aí o contexto em que ele está inserido. E mais à frente eu vou dar uma palhinha sobre ele. Bom, o pensamento kantiano ele se divide em algumas fases, como o Mascaro traz. Ele também, segundo o Mascaro, ele é uma espécie de pilar, né? Mais à frente, lá na parte do capítulo da filosofia do direito, é, não, dos três caminhos da filosofia do direito, ele vai dizer que o pensamento kantiano ainda se faz presente num caminho lá, que é o caminho dispositivista, o caminho que vai ter como pilar Kant e Hegel, que a gente vai ver, acho que no próximo encontro. Isso. E aí, seguindo, né, essa parte, Kant ele também vai ter uma espécie de, não sei se toda, mas vai ter uma parte do seu pensamento que vai ser levada às considerações sobre a religião moral cristã. E aí essa parte do pensamento do pensamento de Kant ele vai se dividir em Juventude, que é os primeiros textos, onde Kant tem mais uma preocupação com as ciências da natureza, física, acho que as ciências da natureza no geral, né? Aí a segunda fase, né, já vai haver uma parte mais de reflexão filosófica, Kant já vai estar mais atrelada às questões da filosofia, só que ainda com aquelas discussões que estão no contexto dele ali, né, que é os filósofos modernos, no caso, as discussões, sobretudo, com a influência de Rousseau. E aí essa parte que é a terceira fase, que lá naquela biografia que o senhor mandou lá, que é quando ele já está mais velho, aí depois de ter pagado as contas, aí ele escreve esses livros aí, que é a Crítica da Razão Pura, de 1781, Crítica da Razão Prática, de 1788, e a última obra das críticas, que é a Crítica da Faculdade de Julgar. No meio tempo entre a Crítica da Razão Pura e a Crítica da Razão Prática, tem a fundamentação da metafísica dos costumes. Então, são essas as fases do pensamento kantiano, e ao fim da vida tem a fase que o Mascarelli não coloca como uma quarta fase, coloca mais como uma pós-terceira fase, que é a fase do que o Kant já está no fim da vida. Aí ele vai escrever a Paz Perpétua, que alguns dizem que esse nome veio de uma inspiração, que ele viu um túmulo com escrito Paz Perpétua, e ele resolveu fazer algo sobre aquilo e colocou o nome Paz Perpétua no livro. E a Metafísica dos Costumes, né? E o Mascaro também vai dizer que essas duas obras que vão interessar o direito. Tem essa parte aqui da razão pura e o despertar do sono dogmático, né? Kant ele vai estar inserido naquela, acho que, não vou dizer discussão, né, mas debate sobre racionalismo e empirismo. E aí o Kant ele vai, num primeiro momento, como ele próprio vai falar, que ele estava naquele sono dogmático do racionalismo e do idealismo alemão, que vai estar muito presente, acho que nas primeiras partes aí nessas duas primeiras fases da obra do Kant. E após a influência do Hume, que está aí nesse meme, ele vai enfim, vai ter uma espécie de nova visão a partir do Kant sobre o conhecimento, mas que ainda também tem um pouco de racionalismo e também de empirismo. E nessas estruturas organizadoras, o Kant vai trazer o conceito de a priori, né? Que o Kant, vou voltar aqui à questão do empirismo e do racionalismo. O Kant ele vai, sim, como posso dizer, aceitar que existem certos conhecimentos que a gente pode conhecer a partir da percepção, ou seja, da experiência empírica, só que a gente não vai poder conhecer as coisas em si, ele fala a coisa em si, mas apenas o fenômeno, como a coisa se mostra para o sujeito do conhecimento, né? E aí que ele vai criar essas categorias de conhecimento, que é a priori. E dentro dessas categorias de conhecimento tem as estruturas de conhecimento que permitem o conhecimento empírico direto, que aí vai ter as formas de sensibilidade, que é o tempo e espaço, e as categorias a priorísticas, que é os juízos sintéticos a priori, juízos sintéticos a posteriori, e os juízos analíticos, né? E o juízo sintético a priori são juízos que são necessários e universais. E os juízos sintéticos a posteriori são aqueles que, por exemplo, a pessoa vê o fenômeno e depois ela, acho que, pelo menos a parte que eu entendi, ela pode explicar a partir daquela observação empírica. Boa tarde a todos novamente. Prosseguindo aqui sobre a razão prática. Porque, segundo Kant, tudo era muito puro. Então, a ética ela tinha a ver com a ação, a qual, com base nessa ação, ela tem o poder de se tornar como uma lei universal. Então, todos fariam esse mesmo comportamento de tão pura que a mesma é. E o professor Alisson Leandro Mascaro, ele traz que é mais importante que a razão pura do que a razão prática.
por causa da questão do direito. Porque nós temos que ter o conhecimento. E aqui ele nos apresenta o conhecimento que, às vezes, nós não conseguimos resolver essas questões fundamentais. Então, ele traz muito essa questão da racionalidade. Temos perguntas sem respostas, como de que maneira seria possível conhecer o justo? Então, nós temos sobre essa teoria que traz a justiça e a injustiça e essas subjetividades. Então, essa ação humana, ela é muito importante, porque muitas vezes a ação prática, ela é justa, mas ela não é moral. Então, a gente tem que aprender a ter essa separação que só vem na prática, que é o que seria moral, o que seria ético, o que seria justo. Então, ele traz também a questão da boa vontade e dever, o qual se dá essa valoração, porque o único arcabouço ele que traz algo de tamanha complexidade, ele pode fazer com que esse lastro seja percebido apenas na prática. Então, é necessário ter essa estrutura e que nós podemos cumprir os deveres, seja por necessidade de cumprir esse dever ou por interesse. Porque tem gente que busca fazer certas ações por interesse, para ter o reconhecimento social, outros para ter uma satisfação pessoal de saber que melhorou a vida de alguém. Então, são essas ações que o autor traz como exemplo que podem configurar o dever, mas não a moralidade. Então, essa é a chamada predisposição que nos faz cumprir qualquer dever sem nenhum outro fundamentar a ação, além da vontade. Então, ele tenta separar essas questões de boa vontade e de dever através dessa sistematização. Aí nós temos também o imperativo categórico, porque ele traz sobre a orientação entre moralidade e racionalidade. Porque nós não somos os deuses, então nós só podemos agir de maneira natural ou de maneira categórica, seja para atingir um objetivo moral, um objetivo natural, ou seja, para nos conduzir a uma posição diferente da qual nos encontramos. Então, estabelece essa ligação entre a vontade e a razão, porque para Kant, à medida que a razão se põe sobre a priori, somente as ações que podem ser universalizadas, que é o posterior, que poderão ser consideradas as justas e boas. E também nós podemos destacar que a universalidade, ela é a marca dos imperativos categóricos, que o direito possui um papel próximo, mas não se confunde com a moralidade em si, e também a questão da motivação do sujeito. Então, Kant ele traz muito isso, a questão da motivação, a questão da ação, a questão de que, se não cumprir a lei, por quais razões é que deve cumprir a lei? É pelo simples fato dela existir? É por ser moral cumprir essa lei? Ou não importa, se cumprir ou não cumprir, o que vai acontecer? Então, ele nos traz essa questão para a gente ter essa reflexão do que é realmente o direito, por que nós cumprimos de fato o direito, e o que nos faz, o que seria essa força coercitiva que nos faz obedecer às leis. Eu continuo com o direito e a moralidade. A sociabilidade de Kant está fundada no direito na coesão estatal, principalmente na manutenção da ordem social burguesa. A divisão do direito público para Kant é estruturada na metafísica dos costumes, em 3 partes: direito do Estado, direito da gente e direito cosmopolita. O conservadorismo para Kant no direito do Estado está na concepção de cidadania, e sua reflexão a respeito da revolução e do direito e de resistência. Para Kant, o indivíduo deve sempre ser submisso e leal ao governante, mesmo em momento de injúrias e violência, vindo desse suposto governante. O direito da gente em Kant é por alguns considerado o embrião da ONU, a Organização das Nações Unidas, por difundir a afirmação interna dos Estados ao princípio jurídico da liberdade, assim formando uma federação de Estados livres. A próxima questão seria o direito cosmopolito. É aquele que trata o direito do cidadão em uma sociedade internacional. No nosso momento, como a União Europeia, vários Estados Unidos que compartilham uma cidadania, um conjunto onde os cidadãos podem usufruir do benefício de se locomover entre Estados membros. A posição de Kant sobre o direito melhorar a sociedade é otimista e, ao mesmo tempo, pessimista, ao meu ver, porque no livro ele cita o seu projeto de paz perpétua e também cita que é bem irônico que o nome do seu livro venha de uma lápide tumular, que também é citado no livro, que seria o único lugar, no fundo, onde a humanidade viveria em uma definitiva paz perpétua.
sempre que a gente vai ler alguma coisa sobre modernidade ou sobre pós-modernidade, tudo começa... todos citam Kant. Kant é fundamental porque ele fez uma revolução. Tanto é importante essa revolução que ele fez, que citam que ele foi comparável a Copérnico. Copérnico foi o responsável pela mudança da visão na transição ali do medievo para o Renascimento. Uma nova visão de nós mesmos e do mundo. Então, se Copérnico fez isso quanto à astronomia, Kant fez isso também quanto ao conhecimento. Por isso que falam que Kant fez uma revolução copernicana quanto ao conhecimento. No que consiste essa revolução copernicana de Kant? Ele mudou o eixo fundamental do conhecimento. Antes de Kant, na metafísica clássica, isso entra a antiguidade e o medievo, as condições para o conhecimento eram objetivas, eram externas ao sujeito, estavam baseadas num fundamento externo, seja ele natural, seja ele divino. O que fez Kant? Inverteu essa lógica. Ele diz que o fundamento, as condições do conhecimento não estão fora do sujeito, e sim nele mesmo. É aí que entra a revolução kantiana, a revolução copernicana da teoria do conhecimento de Kant. E é essa revolução copernicana que Kant fez que o resultado dela é a síntese que ele faz entre empirismo e racionalismo. O empirismo estava baseado nos sentidos, naquilo que a gente sente, e a partir desses sentidos a gente faz uma indução. Já o racionalismo estava baseado no idealismo, não na nossa percepção de um mundo externo, mas sim nas nossas próprias ideias internas, no nosso pensamento. Então, veja, enquanto o empirismo dá ênfase a algo externo, o racionalismo dá ênfase a algo interno. Então, o que faz? Kant, ele faz uma síntese disso. Ele diz que o conhecimento não é apenas empirismo, não é apenas o conhecimento que a gente tem da experiência a posteriori, e nem o conhecimento é racionalismo, apenas o conhecimento que a gente tem a priori, e sim a junção disso. É aí que entra o que ele fala das condições de possibilidade do conhecimento. Não é apenas uma coisa a posteriori, nem outra coisa a priori, sim as duas juntas. É aí que entra o que ele chama de coisa em si, como limite do que o ser humano pode conhecer, e também entra as categorias. Essas categorias que sintetizam o que eu disse antes, a revolução copernicana e as novas condições da teoria do conhecimento de Kant. Então, as categorias sintetizam a revolução copernicana de Kant e a síntese que Kant faz entre racionalismo, entre empirismo e entre racionalismo. Essas categorias são estruturas, são formas transcendentais. Elas não são algo empírico, elas são algo transcendental. O que significa transcendental? É aquilo, a condição de possibilidade para que eu conheça. Não é algo empírico. São formas, estruturas que possibilitam ao ser humano conhecer. E essas estruturas, essas categorias, essas formas transcendentais que possibilitam o ser humano conhecer, já que o conhecimento está fundamentado no sujeito, o que faz o conhecimento individual se tornar universal? É justamente essas categorias que todos nós temos de forma igual. Independente das nossas condições, todo o ser humano, por ser racional, por conhecer, tem em si essas estruturas. Sejam elas as estruturas ou formas da sensibilidade, que são o espaço e o tempo. São essas formas da sensibilidade aquelas que vinculam Kant ao empirismo. São essas formas da sensibilidade, ou seja, o tempo e o espaço, aquilo que possibilita o sujeito ter uma experiência, fazer a experiência do fenômeno. E, por outro lado, aquilo que vincula Kant ao racionalismo são as formas, estruturas ou categorias do entendimento. Então, de um lado tem a sensibilidade, do outro tem o entendimento. E são essas formas, estruturas e categorias transcendentais do entendimento que tornam possível ao ser humano conhecer de forma racional. É aí que entra o racionalismo.
é o que a gente faz com aquilo que a gente percebeu. O trabalho do pensamento com relação àquilo que foi percebido. Aí entram várias categorias. Por exemplo, quantidade, qualidade, causalidade e necessidade. São exemplos, assim como espaço e tempo são exemplos das formas da sensibilidade, quantidade, qualidade, causalidade e necessidade são exemplos das formas do entendimento. Baseado nisso, nessas categorias, é que entram os juízos sintéticos e os juízos analíticos. O que muda deles? Juízo sintético e juízo analítico é aquilo que pode gerar um conhecimento novo ou aquilo que não pode gerar um conhecimento novo. Por exemplo, o juízo analítico não gera nenhum conhecimento novo. Você tira do sujeito um predicado que já está nele mesmo. Ele é tautológico, ele é repetitivo. Por exemplo, um triângulo tem 3 lados. Então, é como se fosse meramente descritivo. Não gera nada de novo. Então, juízo analítico, ele é tautológico, ele não gera nada de novo. Por isso, não interessa a Kant. O juízo sintético a posteriori também não interessa para Kant, porque ele é individual, ele é baseado na contingência, na individualidade. Por exemplo, quando eu digo que algo me aconteceu, é algo individual, isso não gera nada de novo. Por isso, o juízo sintético a posteriori remete a uma experiência individual, a uma causalidade, a algo que é contingencial. A casualidade. Não é causalidade, é casualidade. Por isso, juízos analíticos e juízos sintéticos a posteriori não interessam para Kant. Agora, os juízos sintéticos a priori, esses sim interessam a Kant, porque esses podem gerar algo novo, podem gerar um conhecimento novo. É um predicado novo a um sujeito, gerando algo novo, gerando um conhecimento novo. Esses sim, esses juízos sintéticos a priori é que são necessários e universais. Essas são as condições para que haja um conhecimento novo. Por isso que Kant faz essa distinção entre juízos sintéticos a priori e a posteriori, e desses juízos sintéticos diferencia dos juízos analíticos. Até aqui, razão pura. Então, quando eu falo em condições de possibilidade do conhecimento, revolução copernicana, quando eu falo em síntese de racionalismo e empirismo, quando eu falo em categorias, em formas de sensibilidade, formas de entendimento, juízos sintéticos e juízos analíticos, eu estou na parte da razão pura. Agora, na razão prática, é aí onde entra a importância de Kant para o direito, porque é na razão prática onde vai estar toda a discussão sobre como que o ser humano faz a valoração, onde entram os valores na ação de um indivíduo. Como que eu posso valorar uma conduta como sendo justa ou injusta, o bem ou o mal, correto ou incorreto, que algo é virtuoso ou viciado, belo ou feio? Aí entra toda a discussão sobre valores e valoração em Kant. É na razão prática, onde entra ética, política, direito e estética. Como que um indivíduo age? Como que ele faz um julgamento, um juízo de valoração, um juízo de valor? É aí que entra toda a discussão sobre o imperativo, sobre dever, sobre moralidade, enfim, todas as discussões que interessam ao direito. Se na razão pura a pergunta era pela condição de possibilidade do conhecer, aqui é a pergunta da condição de possibilidade da ação e dela ser justa, dela ser bela, dela ser correta. Na razão pura, qual a condição de possibilidade do conhecer? Aqui, qual a condição da possibilidade de agir de forma correta, de forma justa, de forma bela? Nesse momento, nessa razão prática, é que Kant faz a distinção entre dever e moralidade. Dever, agir por dever, é agir conforme a lei. Nessa ação do sujeito, pode ter interesse, pode ter uma satisfação, pode ter um reconhecimento. Então, isso não interessa tanto a Kant. O que interessa a ele é superar essa parte do indivíduo e da motivação dele. E alcançar algo que seja universal, que seja necessário. É aí onde entra a moralidade, que não se restringe ao mero cumprimento de um dever, mas sim
a vontade por ela mesma. É aí que entra o conceito da boa vontade, do querer pelo simples querer e não pelo resultado que isso pode ter. Então veja, quando perguntar para Kant por que eu devo agir de forma correta, é simplesmente pelo querer. Pelo querer que se torna universal, uma lei universal para todos. É o querer por ele mesmo. É aí onde entra o conceito de boa vontade. É nessa moralidade, nessa distinção entre dever e moralidade, é que entra a boa vontade, o bom querer. É ele o fundamento último da moralidade. Uma outra coisa que eu quero aprofundar aqui é sobre a distinção entre as moralidades da antiguidade, do medievo e de Kant. Na antiguidade, a moralidade estava vinculada a um fim, que era a felicidade. Nos medievais, o fundamento da moralidade estava numa fonte externa, que era Deus. Então, eu tinha que agir conforme a minha salvação. Nós vimos isso nos nossos encontros anteriores, quando a gente falou sobre Paulo, Agostinho, Aquino, sobre a reforma protestante. Então, todos eles buscavam agir em busca da salvação. Claro que com distinções em cada um deles. Então, se na antiguidade o fundamento da ação moral é a felicidade, no medievo o fundamento da ação moral é a salvação. Já na modernidade, em Kant, o fundamento dessa ação moral é o indivíduo, a sua vontade, o seu querer, que ele age em si mesmo, dessa ação em si própria. Esse é o fundamento em Kant. Sem nenhuma finalidade. A finalidade não importa para Kant. E sim, é o querer pelo querer. Essa boa vontade enquanto fundamento último da ação moral. A razão prática faz a distinção entre dever e moralidade. E o imperativo categórico entra nessa discussão da moralidade e da boa vontade. O imperativo categórico é uma forma de orientação à ação do indivíduo para que ele saiba distinguir o que é uma ação moral racional de uma ação imoral irracional. Então, se eu não busco nenhum fim na minha ação, eu preciso ter algum critério de distinção de uma ação que é moral racional ou imoral irracional. Essa orientação para a ação do indivíduo é o imperativo categórico, que tem várias formulações. Vou ler aqui uma delas, para que vocês saibam. Haja de tal modo que a máxima de tua vontade possa valer sempre ao mesmo tempo como princípio de uma legislação universal. É o critério de que nós somos autônomos. Nós somos os legisladores de nossas próprias leis. Então, na moralidade, o indivíduo é livre, é igual, é racional e, portanto, ele mesmo pode colocar para si mesmo as leis, os princípios de sua própria ação. É aí onde entra essa formulação do princípio do imperativo categórico. Haja de tal modo que a sua ação possa se tornar uma lei universal para os outros. Ok, essa é uma orientação formal quanto à ação individual. Esse é o imperativo categórico. E há uma distinção entre imperativo categórico e imperativo hipotético. Isso é importante porque o imperativo categórico não é orientado a fins, ele é meramente formal. Já o imperativo hipotético, ele é pragmático, ele é técnico, ele é orientado à obtenção de um fim. Então, se eu quero ligar a minha televisão, aperte o botão de ligar. Isso é um exemplo de um imperativo hipotético. Então, se você quiser ligar a sua televisão, aperte o botão de ligar. Esse é um exemplo da distinção entre imperativo categórico, que é formal, não orientado a fins, e o imperativo hipotético, que é orientado a fins. Aí entra a parte das críticas, né, a essa moralidade de Kant. A crítica principal é que essa ideia de boa vontade, enquanto fundamento último da moralidade, ela é uma ideia apenas concebida de forma formal, de forma ideal. Então, as principais críticas a essa moralidade de Kant é que ela é essencialmente normativa e idealista. Essas são as duas principais críticas a essa concepção. E nós vamos ver isso muito nos nossos próximos encontros de Hegel e de Marx, que vão atacar duramente essa concepção individualista, normativa e idealista de Kant.
o imperativo, essa ideia de moralidade, de imperativo, essa ideia de Kant, ela pode ser tanto vista como algo revolucionário quanto algo conservador. Em que sentido? O que eu queria dizer é que essa ideia do imperativo é a consolidação do pensamento burguês, porque é o indivíduo enquanto fundamento último da moralidade e do direito. Então, ela é conservadora nesse sentido, mas ao mesmo tempo revolucionária, porque coloca fim ao absolutismo. Então, nesse sentido é que o pensamento de Kant é, ao mesmo tempo que revolucionário, porque dá fim ao absolutismo, é conservador, porque coloca o indivíduo, essa ideia do indivíduo burguês como principal fundamento da moralidade. E o direito em Kant entra nesse debate sobre ética e moralidade, entre autonomia e heteronomia. O direito é algo heterônimo. Heterônimo em que sentido? Porque é uma lei externa às leis autônomas do próprio indivíduo. Então, nesse sentido, o direito é diferente da moralidade. Isso é importante que vocês entendam, porque enquanto o direito é uma orientação para a ação humana externa, e já a moralidade, a boa vontade, o imperativo categórico é uma orientação à ação humana interna ao próprio indivíduo. Então, moralidade é interno, direito é externo. Autonomia na moralidade, heteronomia no direito. Por isso que se fala tanto no direito em coerção, em sanção, em algo externo à vontade do indivíduo. Só que veja bem, isso é necessário para garantir a própria liberdade do indivíduo. Então, isso lembra muito Rousseau, né? Onde a lei é algo que, ao mesmo tempo, limita, mas possibilita a liberdade. A lei é resultado da liberdade, mas, ao mesmo tempo, pode limitar essa liberdade. Então, em Kant, isso aparece também. Uma outra ideia importante aqui é a ideia entre direito natural e direito posto, e direito positivo. O direito natural não é algo da natureza, mas sim algo racional, está no pensamento do sujeito. E é esse direito natural que se consubstancia no direito positivo. O direito positivo é uma garantia da liberdade do indivíduo. Então, há de certo modo, uma proximidade, uma confusão entre direito natural e direito positivo aqui. Vamos agora, para quase chegando ao fim, falar sobre os dois últimos tópicos, que é do contratualismo e da ideia do Estado. O contratualismo é a ideia de que o Estado de Direito se funda nas liberdades dos indivíduos. Algo que eu já falei antes na relação entre direito natural e direito positivo. A ideia do direito positivo é uma coerção que garante a liberdade, da mesma forma que o Estado é conquistado a partir do contratualismo. Então, a ideia do contrato é a pedra de toque da legitimidade de toda a ordem pública, mas apenas uma ideia republicana de Estado. Essa ideia de republicanismo é fundamental em Kant. Por quê? Porque é somente essa organização republicana que é capaz de garantir a liberdade de todos. Então, tanto a própria ideia de direito como algo heterônimo, quanto a própria ideia do contratualismo, do Estado, são ideias para garantir a liberdade dos indivíduos. E somente essa ideia republicana, tanto do direito quanto do Estado, é que possibilita a convivência de liberdades de tal modo a que uma não se torne despótica, arbitrária e anárquica com relação a todas as outras. É somente essa ideia republicana que permite a coexistência de liberdades individuais. E com base nisso, nessa ideia de direito natural e de contratualismo e de Estado, é que entra a ideia da contraposição entre Estados e indivíduos, ou entre a dimensão privada e a dimensão pública. Por ele ser um moderno, por ele ter como fundamento de todo o seu sistema o indivíduo, é óbvio que ele tem que dar prioridade ao direito natural, à dimensão dos indivíduos, à dimensão privada, à dimensão da moralidade. Só que, ao mesmo tempo, Kant complementa isso, dizendo que esse direito natural apenas se completa ou se consubstancia ou é garantido apenas com o nascimento da dimensão pública
estatal. E essa dimensão pública estatal, que nasce para garantir a propriedade e a liberdade dos indivíduos, essa dimensão se divide em três, que é direito do Estado, direito das gentes e direito cosmopolita. Então, o direito público em Kant se divide nessas três partes. A parte do direito público estatal, ele dá vários exemplos para falar dessa parte do direito público estatal, que é a cidadania, a revolução e a resistência. Vejam que são os mesmos critérios que ele está utilizando na obra inteira. Por exemplo, para falar sobre justiça em Aristóteles, ele usou essas três ideias. Para falar sobre o contratualismo em Locke, Hobbes e Rousseau, ele usou essas mesmas categorias. E aqui ele volta a falar em Kant sobre cidadania, revolução e resistência. A cidadania, como a gente tem visto desde a antiguidade até agora, ela é muito excludente, né? Vocês lembram que lá a ideia de justiça em Aristóteles, Aquino e na modernidade, ela se aplica apenas entre livres e iguais. Nesse caso aqui de Kant, essa cidadania remete às eleições, ao voto, a quem pode participar das eleições e votar, que nesse caso, como foi bem dito pelo André, são os proprietários, né? Então veja o quanto é excludente essa ideia de democracia, de eleição e de voto. É aí que entra a ideia de conservadorismo de Kant. Mas não somente aí ele é conservador, também na própria ideia de revolução e de resistência, ele é conservador também. A revolução seria uma espécie de traição e de destruição daquela ideia de direito natural, direito estatal, direito público. Então, ele é contra essa ideia de direito de revolução, direito de não se submeter. Aí entra a própria ideia de conservadorismo. E muito menos a resistência. Ele é contra o direito de resistência, que seria uma forma de rebelião. Então, pelo fato de, em Kant, direito natural consubstanciar-se no direito positivo, de moralidade complementar-se com a ideia de direito, essa ideia de resistência e de revolução, elas são incompatíveis com o pensamento de Kant e contra a própria ideia de liberdade dele. Óbvio que isso é extremamente conservador. A segunda parte do direito público é o do direito das gentes. Aqui entra aquilo que nós já tínhamos visto lá com Soares, Vitória, aquela ideia que a gente tinha visto de justiça internacional, né, que nós vimos nos encontros anteriores. E Kant vai além daquela dicotomia que a gente viu das relações internacionais entre Hobbes e Locke. Kant vai além disso e se tornou um paradigma na relação dos estados entre si, sendo um embrião da própria Liga das Nações e também da ONU. Essa ideia dele de federação dos estados livres é que gerou a própria concepção da ONU. A última parte do direito público de Kant é o que ele chama de direito cosmopolita. Essa ideia dele tem se tornado muito utilizada atualmente, como foi bem dito pelo André, com a globalização e com a regionalização, o surgimento de blocos regionais. O que mais se desenvolveu desses blocos no contexto da globalização foi a União Europeia, que está quase atingindo o patamar de uma união, de um bloco, não somente econômico, mas político, jurídico e de cidadania. Então, quando a União Europeia criou uma moeda comum, foi o apogeu da União Econômica. Quando criou as organizações supranacionais europeias, é o apogeu da União Política. Agora falta os dois últimos níveis, que são os mais difíceis, que é a União política e jurídica e populacional, digamos assim, de cidadania. Se a União Europeia tivesse chegado a um consenso sobre uma Constituição Europeia, aí sim, isso seria o apogeu da União Jurídica.
E o apogeu da ideia de população e de cidadania seria o rompimento dos nacionalismos e a criação do que seria um sujeito cosmopolita, que está além dos seus vínculos de nacionalidade. É óbvio, né, que com o Brexit e com a recusa de uma Constituição, esses dois fatos foram duros golpes a esses dois últimos níveis de união da União Europeia, do bloco europeu. Vamos ver cenas dos próximos capítulos. Então, essa ideia de direito cosmopolita é a ideia de uma cidadania universal ou regional, onde os sujeitos têm direitos que vão além dos seus vínculos de nacionalidade. A própria ideia de direitos humanos é um princípio dessa ideia de direito cosmopolita, porque a partir dos direitos humanos, o sujeito tem acesso a uma jurisdição que vai além da nacional, por exemplo, da Corte Interamericana de Direitos Humanos, e da própria ideia de sistemas regionais de direitos humanos. Então, veja que aí é uma segunda hipótese, além daquelas dos blocos regionais, de surgimento de um direito cosmopolita, a própria ideia de direitos humanos e de acesso ao indivíduo a uma jurisdição humanitária que está além dos vínculos que ele tem de jurisdição nacional. E, para finalizar, a ideia de direito em Kant, ele é extremamente otimista com relação ao direito, porque o futuro do direito é de otimismo, de construção de uma sociedade, de melhoramento e de aperfeiçoamento de uma sociedade, seja na dimensão interna, seja na dimensão externa e internacional. Só que, veja, Kant está situado num contexto onde as revoluções burguesas estão acontecendo ainda, diferentemente de Hegel, que nós vamos ver no nosso próximo encontro. Hegel já inscreve seu pensamento num contexto de consolidação das revoluções burguesas. Em Kant, isso é diferente. O direito está em construção ainda. Por isso que ele fala que o direito é capaz de melhorar as sociedades, mas isso é uma constante, um desafio constante, é uma possibilidade humana de ir melhorando pelo uso da razão e pelo uso do direito. Então, com base naqueles 9 pontos da História Universal do ponto de vista cosmopolita, que é uma obra de Kant, dentro daqueles 9 pontos que a gente viu no texto, o direito está em vários deles, né? E o direito aparece como uma condição de progresso da humanidade. É aí onde entra essa ideia do direito em Kant. Aparece como uma condição de progresso, mas ao mesmo tempo como um problema, porque ele tem que ser construído ainda, ele deve ser construído, ele é uma possibilidade de melhoramento. Eu já falei com o Vinícius, eu acho, ou com outras pessoas que eu não lembro agora, a ideia que eu estou tendo aqui dos próximos livros para a gente ler. Eu queria muito ler a obra de Sociologia do Direito do mesmo autor que nós estamos lendo. Eu também queria ler uma obra que é sobre filosofia da educação. Eu não me lembro o autor agora. Não lembro o autor agora. Mas eu mando no grupo lá, daqui a pouco, a obra, para que vocês possam ver. Então, eu estou com dúvida entre essas duas leituras, de Sociologia do Direito, ou de uma obra de Filosofia da Educação, ou de uma obra sobre filosofia brasileira, filosofia do direito brasileira. Então, eu estou com dúvida. Provavelmente, a gente vai ter que decidir entre essas 3 possibilidades. Eu acho que seria muito interessante a gente ler uma obra de filosofia da educação. Por quê? Porque daí vocês vão ter a chance de pegar esse conhecimento que vocês já têm de cada filósofo e ver como que a educação trata esse pensador. Vocês já viram como que o direito aplica a eles. Agora vamos ver como a educação trata eles. Eu acho que seria muito interessante. E depois, já com essa bagagem, tanto do direito quanto da educação, a gente partiria para uma obra sobre filosofia brasileira. Ou a obra de Sociologia do Direito do Mascaro, que tem uma parte lá que eu acho importantíssima, os últimos capítulos dela, que é sobre sociologia brasileira. Por quê? Por que eu estou falando isso? Então,
filosofia da educação. 2, sociologia do Mascaro. E 3, filosofia brasileira. Ou uma obra também de sociologia brasileira. Se bem que a obra do Mascaro, eu acho que já supre essa parte de sociologia brasileira. Por que eu estou pensando isso? Porque eu acho que as únicas duas formas que a gente tem de entender a sociedade brasileira é com filosofia e com sociologia. As únicas formas que a gente tem de entender a educação brasileira e o direito brasileiro é com esses conhecimentos, tanto da filosofia quanto da sociologia. E se a gente quiser complicar ainda mais isso, a gente poderia colocar como uma quarta opção aí, ler livros de história do Brasil. Esses rumos é só uma ideia minha, que baseado na demanda de vocês, a gente vai podendo adaptar essas novas leituras, certo? Então, é mais ou menos isso que eu estou pensando. Então, as nossas próximas leituras podem ser filosofia da educação, sociologia do direito, a obra do Mascaro, filosofia brasileira ou história brasileira.